A paz do Senhor, meus amados, eu sou o Bispo Elias, do canal da Vara do Adonai Deus da Bíblia. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ajude o nosso canal, se inscrevendo no nosso canal, dando o seu like, compartilhando, comentando, será uma grande bênção para nós, amém? Eu quero falar sobre um assunto muito importante. Eu quero falar sobre a sua alma, amém, amado? Sobre você. Qual será o destino da sua alma? Qual será o destino que você vai dar para a sua alma? Aonde a sua alma passará a eternidade? Isto é muito importante você compreender e você saber aonde a sua alma vai passar a eternidade. Isto é muito importante, que você tome a decisão certa, amém, amado? A importância de você saber, para onde vai a sua alma e o que você precisa saber para que a sua alma não seja destruída, não seja lançada no lago de fogo eterno, aonde você vai morrer eternamente, amém? Deus está dando ao homem a oportunidade dele mudar o destino da sua alma apenas com uma decisão, amém, amado? Aceitando Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Então, Deus criou o ser humano, amém? Então, Deus criou a nossa alma. Então, meu conselho é: tema a Deus, que tem o poder, não somente de matar o corpo, mas também de matar a alma, porque Deus é quem deu para mim e para você o espírito de vida. Deus é que deu para mim e para você a oportunidade de existir. Foi Deus que trouxe eu e você à existência, amém, amado? E você pode escolher se você vai viver eternamente no reino de Deus ou se você vai morrer e ser condenado eternamente. Deus abre essa oportunidade para mim e para você. Qual vai ser o destino que você vai dar para a sua alma? Amém, amados? Vamos ler comigo aqui? Olha o conselho de Jesus para mim e para você. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amém, amado? Aqui Jesus está falando do próprio Deus. Então não temam esses que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mas temei aquele que tem o poder. Tem o poder de deixar o teu corpo e a tua alma perecer no inferno. É porque no julgamento final, meu amado, todos os seres humanos serão ressuscitados. Todos os seres humanos que entraram em existência nessa terra vão comparecer ao grande juízo de Deus, ao grande tribunal de Deus, e vão ter que prestar conta da vida que o Senhor te deu sobre essa terra. A sua alma vai ter que prestar conta da sua existência na terra, existência que Deus te concedeu viver e existir. Você vai ter que dar conta de tudo que você fez. Se você obedeceu ou não a Deus. Se você obedeceu ou não os mandamentos de Deus. Ou se você continuou vivendo no pecado até o último dia da sua vida. Foi para isso que Deus enviou Jesus, para salvar a nossa alma do poder do pecado, do poder de Satanás, da condenação eterna.
qual vai ser o destino que você vai dar para a sua alma? Deus tem o poder de deixar perecer tanto o seu corpo como a sua alma no inferno. Isso é para mim e para você pensar. Amém, amado? Então, vamos ver. A nossa alma, ela é espiritual. A nossa alma, amado, foi criada por Deus. O ser humano é uma alma. Eu sou uma alma. Você é uma alma. Nós somos uma alma. Nós somos criados lá no começo do mundo. Aqui está nos ensinando como a nossa alma foi criada. Eu sei, meu amado, que existem doutrinas, teorias, 3 teorias: o pré-existencialismo, o criacionismo e o traducionismo. Mas eu não quero aqui abordar sobre essas teorias. Nós temos também o tricotomista, que ensina que o ser humano foi feito de 3 substâncias: corpo, alma e espírito, o corpo material, a alma imaterial e o espírito espiritual. E também tem o dicotomista, doutrina que eu defendo, que o ser humano foi feito de 2 partes, como diz a Bíblia Sagrada, amém? Então, o homem foi feito corpo e foi feito espírito. Então, o homem é feito de uma parte material e de outra parte espiritual. E a união da parte espiritual com a parte material formam a alma. Então, a alma do homem, ela é um ser composto. A alma do homem tem uma parte material e tem uma parte espiritual. Com a nossa parte material, nós interagimos com o mundo físico, com o mundo material. E com a nossa parte espiritual, nós interagimos com o mundo espiritual. Nós interagimos com Deus. Amém, amado? Nós nos comunicamos com Deus. Nós também nos comunicamos com outro ser humano que também, como nós, também é um ser físico e espiritual. E nós nos comungamos e nós também nos relacionamos com Deus, que é espiritual, como o próprio Jesus Cristo nos revela lá no livro de João, no capítulo 4, no versículo 24. Vamos ler a palavra do Senhor? João 4, versículo 24. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Amém, amado? Então, Deus é espírito e nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Olha o que diz o versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que assim o adorem. Amém, amado? É lógico, eu tenho um corpo físico, mas quando eu vou adorar a Deus, irmãos, eu não devo adorar a Deus materialmente. Deus não está preso dentro de um quadrado feito de cimento. Deus não está preso dentro de um lugar sagrado. Amém? Deus está presente em todo o universo, em qualquer lugar da terra. Você pode invocar o nome do Senhor. Olha o que diz o profeta Isaías. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém, amado? Jesus nos aconselha a buscar o Senhor, a adorar o Senhor, e Deus está perto de cada um de nós. Deus é Espírito, e a sua presença, irmãos, a presença de Deus, ela enche todo o universo, ela enche toda a terra. E aonde você estiver, se você quiser adorar a Deus verdadeiramente, você vai encontrá-lo, como diz o próprio profeta Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém, amado? Então é só buscar ao Senhor. Jesus Cristo, lá em João, no capítulo 14, versículo 6. Vamos ver o que o Senhor nos disse. Qual é o caminho? Como você pode buscar a Deus pela salvação da sua alma?
É dessa maneira que você pode buscar a Deus. Você pode se tornar um adorador verdadeiro. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém, amado? Então, Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida que te leva até Deus. Então, para que você venha se tornar um verdadeiro adorador, para que você venha se tornar um verdadeiro servo do Senhor, para que você venha adorar a Deus em espírito e em verdade, você precisa ter um encontro com Jesus. Somente ter um encontro com Jesus, você vai poder adorar a Deus em espírito e em verdade, porque você vai ter um novo nascimento, você vai nascer espiritualmente. O nosso espírito, ele se desligou de Deus lá no jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, eles se desligaram espiritualmente de Deus. Então, para você voltar a ter vida espiritual, para que você possa adorar a Deus em espírito e em verdade, ou seja, segundo a vontade do Senhor, você precisa aceitar Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Jesus Cristo, Ele vai te salvar, Ele vai perdoar os seus pecados, Ele vai fazer você nascer de novo e vai colocá-lo você novamente em comunhão com Deus, e você vai poder adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Vamos para o livro de Gênesis, irmãos, para saber como Deus criou a nossa alma. Assim que Deus criou o ser humano, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E diz no versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Então Deus criou o homem e a mulher para ser a sua imagem e semelhança. Como nós lemos lá em João, no capítulo 4, versículo 24, Deus é espírito. Então, a nossa semelhança com Deus, ela é espiritual. Amém, irmãos? O que nos assemelha a Deus é a nossa vida espiritual. Por isso, o homem, para se tornar um verdadeiro adorador, ele precisa nascer de novo, amém? Quando Deus criou o homem aqui, o homem tinha uma vida espiritual perfeita. Deus criou a parte física do homem e Deus criou a sua parte espiritual, amém, amado? Quando Deus criou o homem do pó da terra, Deus soprou no homem o espírito de vida. Vamos ler aqui, irmãos, em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? Então, quando o Espírito soprado por Deus entrou no corpo do homem, que Deus havia criado, então o homem se tornou uma alma vivente. Amém? Então vemos aqui, irmãos, a alma do homem sendo criado por uma parte material e por uma parte espiritual. Deus juntou a parte material, Deus juntou a parte espiritual e formou um novo ser. Assim, o ser humano, a alma humana, ela é um ser composto, ela é uma vida composta. Então a alma tem uma parte material e tem uma parte espiritual. Então o homem é uma alma. E esta alma, ela tem uma parte material e tem uma parte espiritual. Com a parte material, nós interagimos com o mundo físico e material. E com a parte espiritual, nós interagimos com o mundo espiritual, nós interagimos com Deus, com o nosso Criador, aquele que nos criou para ser a sua imagem e semelhança. Amém? Deus nos criou para ser a sua imagem e semelhança no mundo físico, no mundo material. Louvado seja o nosso Deus único e soberano e eterno, Criador, por Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Isso é muito importante, amado. Eu sei que existem doutrinas
que fala sobre a tricotomia, que o homem, né, ele é feito de 3 substâncias, ele é feito da substância material, da imaterial a alma, né, e espiritual, o espírito espiritual. Então ele diz que o ser humano tem 3 substâncias: o corpo material, a alma imaterial e o espírito espiritual. E outra corrente também doutrinária, baseada na palavra de Deus, naquilo que a Bíblia revela, ela fala que o ser humano, a alma humana, foi criado de 2 substâncias, uma material e a outra espiritual. E a união dessas 2 substâncias formaram a alma do homem. Então, amado, que Deus te abençoe, meu amado. Você é uma alma. Lembra o que eu li para você lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 28? Qual vai ser o destino que você vai dar para a sua alma? Eu quero ler junto com você, lá em Lucas, no capítulo 16, amado, o que acontece com a alma do homem quando ele morre. Lucas 16, a partir do versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura de linho finíssimo e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daqueles e desejava se alimentar com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e chamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe a água à ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão: filho, lembra de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Amém, amado? Então vê a situação deste homem rico. Lázaro, servo do Senhor, morreu, mas foi levado pelos anjos para os seios de Abraão. Veja bem, amados, que lá no Hades há uma separação daqueles que pertencem a Deus e daqueles que não pertencem a Deus, daqueles que viveram uma vida em comunhão com Deus e aqueles que viveram no mundo desfrutando dos prazeres sem se portar com a sua vida com Deus. Então há um grande abismo entre os que estão com Deus e os que estão no inferno. Há um grande abismo. Então, amado, lá não tem como você mudar a sua decisão. Quando você estiver no inferno, em tormento, não tem como você mudar o destino da sua alma, da sua vida. Agora que você está vivo, é o momento de você mudar, de você tomar a decisão mais importante da sua existência. É a salvação da sua alma. Veja só, meu amado, que a alma, ela continua viva depois da morte do corpo, e ela é levada para estar com Deus, e Deus designa o lugar onde a sua alma vai passar. Amém, amado? Então, por quê? Porque quando Deus soprou o Espírito no corpo, então o Espírito se tornou uma alma vivente. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7. Aqui Eclesiastes está repetindo a mesma palavra que Deus disse a Abraão, que Deus disse para Adão, quando ele pecou, para Adão e para Eva. E ao pó volte a terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então temos a parte material do homem que foi tirado do pó da terra, volta para o pó da terra, e a parte espiritual que foi colocado por Deus no homem, volta para Deus.
E como nós vimos lá em Lucas, Deus é que vai designar o lugar onde a sua alma, o seu espírito vai permanecer até o dia do juízo final. Amado, hoje é o dia de você tomar a sua decisão. Qual vai ser o destino da sua alma? Deus criou eu e você. Deus nos fez alma para viver eternamente. Mas por causa do pecado, do nosso pai Adão, da nossa mãe Eva, ele colocou a alma de todos os seus filhos em condenação. Mas Jesus Cristo está te dando uma oportunidade de dar um novo destino para a sua alma. Aceite Jesus e seja salvo. Esteja preparado para o dia da ressurreição e para o novo céu e para a nova terra. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Qual será o destino da sua alma?